Alô, alô, pessoal. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com Jorge Paes e Rodrigo Torquato. Jorge e Rodrigo são professores e advogados. O Jorge é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Maricá, da qual o Rodrigo também faz parte, que vão colaborar com nossa revista escrevendo sobre direito e educação. Na entrevista, a gente conversou um pouquinho para conhecer um pouco do trabalho deles. Na conversa que a gente teve com eles, eles falaram um pouco sobre direitos humanos, sobre a incidência da inteligência artificial no direito. Foi uma conversa bem legal. Vamos assistir para a gente conhecer um pouquinho mais de Torquato e Paes, advogados associados. Alô, alô, Rodrigo Torquato, Jorge Paes, obrigado aí a presença de vocês. Muito obrigado, agradecendo aí vocês terem disponibilizado um tempo para conversar com a gente aqui na revista e para fazer essa entrevista que vai ser a abertura da coluna de vocês, né? A gente lança essa entrevista logo no dia que vocês lançarem a primeira coluna, a gente vai estar lançando essa entrevista aí, tá? Agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês. Torquato e Paes, advogados associados, que vai estar com a Realize Cultura, tratando aí do campo do direito, né? Escrevendo um pouquinho sobre o campo do direito. Então, primeiramente, novamente, o agradecimento. A gente tem começado essa entrevista do colunista, né? A gente tem começado pedindo para que o colunista se apresente. Como a gente tem hoje uma situação diferente, que são dois colunistas em uma coluna só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir do ponto de interseção de vocês, que é o escritório de advocacia onde vocês trabalham juntos, né? Então, pedir para vocês, cada um, no seu tempo, falar mais ou menos um pouquinho da sua trajetória, como é que vocês se encontram nesse trabalho do escritório, como é que vocês chegam até o escritório Torquato e Paes, advogados associados. Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, boa noite, Heitor, meu camarada, e aí o pessoal do Realize Cultura, a revista. De fato, estou entusiasmado, acho que é importante. Pontuar também, né, que a nossa coluna, né, minha e do Jorge Paes, é direito e educação, né, porque exatamente um ponto de encontro, né, do meu ponto de vista, depois o Jorge também coloca o dele, é exatamente essa interseção que eu e Jorge, nós somos advogados e professores, né? Então nós temos esse ponto de interseção, né, principal, né? E eu já tinha a minha trajetória toda no campo inicial, no campo da educação, especialmente educação em favela, né, que é o ponto do qual eu sempre me inseri, as classes populares e a escolarização dos estudantes. E quando eu entro no campo do direito, né, a minha pegada mantém a mesma vibe, né, que é a questão dos direitos sociais, dos direitos humanos. E aí, como eu passei a morar em Maricá e Itaipuaçu, né, assim que eu estava terminando direito, o meu grande desejo era entrar para a OAB de Maricá. E assim, procurei, assim que eu peguei minha carteira, e entrei em contato com o nosso presidente. Cabe ressaltar aqui um agradecimento ao nosso presidente da OAB Subseção Maricá, doutor Eduardo Carlos, né, que aí me atendeu e fez a ponte, né, com o doutor Jorge Paes, porque assim é chamado, né, no campo do direito, e tem muito isso, advogado, campo da advocacia, doutor e tal. Aí, doutor Jorge Paes e tal. Aí fez a ponte, eu me identifiquei automaticamente com o Jorge, né? A linguagem, né? No início eu achei que eu ia encontrar assim, talvez um advogado mais enrijecido, duro, aquela coisa, né? Mas não, encontrei um camarada super leve, super didático, uma amorosidade enorme, uma generosidade. Aí, com o tempo, percebi logo, o cara professor também, de lutas sociais, de luta pela educação, e aí direito e educação iniciou nesse ponto. Só que faltava uma coisa que eu tinha muito desejo, era da advocacia. Eu queria ter um espaço para a prática da advocacia, para poder botar também o eixo da minha luta social também no campo do escritório, da advocacia, né? E aí eu comentei, assim, com algumas pessoas do lado da OAB, muito poucas, né? E aí, acho que comentei também com o Jorge, tem que comentar com ele, mas uma coisa assim, muito despretensiosa, não tinha, nem imaginava, né, que a gente poderia ter esse encontro no campo do escritório. E aí Jorge me convidou e tal, já tinha toda uma infraestrutura lá, uma experiência grande aqui em Maricá, né, no campo do direito e tal, e de forma muito generosa, muito acolhedora,
né, a gente estabeleceu aí esse nosso encontro e que se transformou, né, no nosso escritório, né, Torquato e Paz, né, que já tinha uma trajetória de existência aqui com o Jorge e com uma outra colega nossa advogada. E aí, a partir do convite, a gente fez esse encontro e tal. Maravilha. E aí, Jorge, agora se apresenta para nós. Vamos lá. Bom, primeiro eu te agradecer, Heitor, pelo convite, né? Te parabenizar aí pela iniciativa nesse canal de comunicação contemporâneo, né? Que a gente tem visto que as lutas podem se reconfigurar nessas novas formas de comunicação, e essa é uma delas. E é muito importante para a gente, do direito, de todas as áreas que lutam por direitos, né? Esse tipo de espaço que você está criando, oportunizando para a sociedade como um todo. E com relação ao meu camarada aí, o Torquato, foi um presente, assim, né, que a vida me deu, obviamente, a gente ter se esbarrado. A 38ª subseção da OAB de Maricá, ela não tinha comissão de direitos humanos até o ano passado, né, até o ano retrasado, e o Eduardo Carlos, que é o atual presidente da subseção, quando eu conversei com ele, ele aceitou a proposta da criação da comissão, né, que já era um desejo antigo em Maricá, e aí logo depois veio o Torquato para somar nessa empreitada aí da OAB. Tem sido, assim, na comissão, um cara muito presente, assim, muito atuante, e foi fundamental ele estar nessa comissão, porque às vezes a galera do direito fica um pouco enrijecida pelo direito dogmático, né? E como ele tem essa pegada de professor, já de engajado em, né, questões de luta por direitos, enfim, fechou bem assim a sintonia e só contribuiu para a gente fazer um trabalho cada vez melhor. A gente tem participado de eventos aqui no município e fora do município também, sempre a convite das OABs e tudo, das subseções, e tem sido um trabalho legal. E aí, paralelamente a isso, a gente tive a oportunidade de, conversando com ele, falar assim, pô, Torquato, você não quer ter um espaço aqui, né, físico, para atuar no direito? E aí a gente pensou em compartilhar o espaço do nosso escritório, que é o Torquato e Paz Advogados atualmente, e assim, tem também dado bons frutos, né? A gente tem feito procurado fazer um trabalho bom, trazendo para a população aqui da cidade um trabalho sério, né, comprometido com o direito mesmo, e tem dado muito certo. Para mim, eu acho que essa experiência de compartilhamento com ele tem sido muito positivo. E agradeço, Torquato, aí pelas palavras elogiosas. Obrigado. Maravilha. Ô, Jorge, vamos pegar uma carona aí numa questão que você levantou aí sobre até a maneira como vocês se aproximam, né? Falando da questão da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Você é presidente, né, na Comissão de Direitos Humanos da OAB em Maricá, e eu já conheço o Torquato há bastante tempo também e sei da luta dele em relação às questões sociais, enfim. Imagino que realmente esse encontro ainda vai render mais frutos ainda, com certeza absoluta. E em cima dessa questão, acho que eu vou levantar algumas questões aqui. Primeiro, de uma maneira mais abrangente em relação ao campo do direito, depois a gente vai para um campo a gente vai fechando para um campo mais especialista de vocês, né? Mas em relação à questão abrangente, do alto da minha ignorância aqui, do meu abuso, eu tive a oportunidade de fazer um período do curso de Direito. Tive que trancar, mas fiz um período do curso de Direito. E, ao fazer esse período, né, eu me lembro que eu pegava... logo perguntei para a professora, eu falei qual era o livro que eles usavam na aula de introdução a direito, e a professora falou do livro do Miguel Reale. E eu saí logo da aula, fui comprar o livro e tal, não sei o que, levava o livro para o boteco, para ler o livro no boteco. E teve uma coisa que me chamou muita atenção sobre a questão da teoria da tridimensionalidade do direito, da questão do fato, valor e norma. E na minha reflexão, né, eu me lembro que a gente, quando estava fazendo esse estudo, introdução ao direito, né, enfim, estou falando aqui de orelhada, mas quando eu estava ouvindo a professora falar, me chamou muito a atenção
a ideia, né, da teoria do direito puro, do Kelsen, em contrapartida essa teoria do Miguel Reale. E aí, assim, me pareceu realmente, assim, para mim foi uma coisa que me chamou a atenção no sentido de que não me parecia a mesma coisa, né? Era uma coisa, sei lá, que eu não tenho subsídio para desenvolver, mas para mim me chamou muita atenção. Para vocês, no campo do direito, vocês que estão no campo do direito, que são professores, estão no campo do direito, como é que vocês enxergam essa teoria do Miguel Reale, né, da fato, valor e norma, em contraposição com a teoria do direito puro, principalmente em se tratando de direitos humanos, enfim, esse campo que vocês estão navegando aí. Fala pra gente aí. Posso começar, Torquato? Pode começar, vai. Rapidinho. Então, tem aí você citou dois autores, né, que são clássicos no direito, na propedêutica do direito aí. Um deles brasileiro e o outro, acho que é austríaco. O Kelsen é austríaco, né? E eles trazem para o campo do direito a teoria, né? Na perspectiva de uma criação ou de uma validação ou de obtenção de direitos humanos, as teorias, isso a grosso modo, né, obviamente, elas não trazem muitos frutos para o campo da atuação do direito, né? Até porque o direito é uma prática, né? A gente percebe, principalmente no direito brasileiro, que existe uma espécie de abismo entre o direito escrito, positivado, e as práticas jurídicas, né? As práticas do direito. Então, quando você se debruça na academia para formar um advogado e ele se ampara em teorias, ele vai se manter do outro lado do abismo o tempo todo. Quando, na verdade, daquele lado prático, que é mais vivo, né, mais dinâmico, ele não vai ter aquela experiência, né, não vai saber como lidar com aquilo ali na real. Né? Mais ou menos nesse sentido que eu acredito que as teorias são ferramentas conceituais importantes, né, porque a partir delas você olha para o mundo com uma perspectiva mais amadurecida ou até mais acadêmica também, mas as ferramentas conceituais no mundo prático, e principalmente no campo de lutas por direitos, elas não são um fim, né? Elas são um meio, uma forma de você se apropriar daquilo até para o campo da luta, mas o direito prático, ele revela muito mais do que o direito teórico. Eu falo isso porque eu venho de uma formação, como você falou da revista, eu venho de uma formação antropológica também. Eu sou da linha do professor Roberto Cante de Lima, da UF, né? Ele orientou meu orientador, fui aluno do Cante também, e o meu atual orientador no doutorado também foi orientando do Cante, né? Então, a gente tem dentro do campo do direito, a gente tem essa perspectiva mais pragmática, mais empírica, e não muito teórica. Embora eu seja professor também de filosofia do direito, essas teorias eu passo por elas como ferramentas conceituais para a gente olhar o mundo prático. Então, a gente trabalha com os casos e pensa em que medida essa ferramenta teórica pode servir para pensar esse caso prático aqui. Então, é mais ou menos assim que a gente... O Jorge traz essa questão, né? Assim, isso, né, para você e também para mim, e para o Jorge também, que vem também do campo da educação, a gente, quando se defronta com essa argumentação do Jorge, ela nos deixa assim, né, bastante, vamos dizer, instigado, né? Porque o direito é isso que ele está colocando, né? Prática, né? Na advocacia, né? Então, a gente lida de forma, às vezes, com extrema dificuldade em outros campos que sobrevalorizam nessa questão da teoria e tal. Mas, falando de forma, aí no sentido estrito senso, né, para não ter que também ser repetitiva, que Jorge já colocou, e tentando trazer também algo, né, para colaborar,
assim, é importante colocar essa questão das lutas paradigmáticas que tem em qualquer campo, seja no campo da educação, no campo do direito, você tem paradigmas que se impõem a outro, e assim, esses paradigmas, dentro do sistema capitalista, eles ganham força e durante o tempo, enquanto ele não é derrubado, ele gera muitos recursos e muitas coisas para os seus adeptos desses paradigmas. Mas, independente disso, eu queria dizer assim, o Kelsen, é bom a gente contextualizar, né? O Kelsen, ele traz uma perspectiva do final do século XIX, que vinha do final do século XIX para o início do século XX, que era uma polêmica muito grande, né? E que não era só do campo do direito, como a gente está aqui, mas no campo da educação já rolou também, né? Que era essa ideia de afirmar o direito como um objeto de cientificidade pura, né? A gente tinha 3 elementos nessa época, final do século XIX, início do século XX, quando emerge Kelsen, né, que era a questão do sociologismo. A gente vai ter isso na educação também, se a gente quiser fazer um comparativo, né? A gente tinha também uma questão no campo da moral, vamos dizer assim, ou no campo até mesmo, vamos dizer assim, de uma moral descolada da cientificidade, se a gente pudesse chamar assim, que também tinha ali, e tinha uma questão específica da norma, ou seja, da regra posta, etc. O Kelsen, na época, como muitos outros autores de outras áreas, estava muito, vamos dizer assim, banhado no positivismo, que, enquanto paradigma, passava a ganhar força muito grande, né? O paradigma positivista. E aí eu tenho uma leitura que, às vezes, é um pouco divergente de muitas leituras que fazem do Kelsen, né? Por exemplo, eu gosto muito do Kelsen, né? Mas eu gosto na perspectiva que Jorge colocou, teórica, enquanto uma ferramenta conceitual, né? Muitas pessoas atribuem ao Kelsen coisa que eu não li no livro dele, eu li na tradução do português, não li em alemão, então não posso dizer tradução, mas assim, imagino que a tradução não tenha tanta discrepância. Então, assim, eu li o texto do Kelsen, né, e o que eu identifiquei ali foi que, assim, quando ele separa a questão do direito como a questão de um direito puro, descolado da dimensão do sociológico, vamos chamar assim, do sociologismo e da moral, né, na minha leitura, ele faz isso por uma questão, vamos dizer assim, metodológica. Claro que implicado nisso vai estar questões políticas que eu não vou entrar. Mas, na minha opinião, quando ele isola isso, ele não isola porque ele é um bobão, um ignorante, que descola o direito completamente da realidade. Não, na minha leitura, ele muito imbuído da perspectiva do Kant, né, de tentar transformar o direito numa razão pura, lá do Kant, sabe, num direito puro, ele tenta demonstrar que as normas de forma, vamos dizer assim, de uma forma geral, independente de quem aplica, ou independente de quem, vamos dizer, a constitui, ou seja, uma classe, uma luta de classe no capitalismo, independente disso, ele tenta isolar isso, mas, na minha opinião, não porque ele era um bobão, um idiota, que não sabia que tinha essas questões. Ele tenta isolar para tentar dar um contorno, vamos dizer, transformar aquilo ali no seu objeto positivado, né? E aí, assim, eu acho que esse pode ser o equívoco dele. O que faz Miguel Reale? Na minha opinião, Miguel Reale faz, assim, eu não sou assim, um adepto fervoroso do Miguel Reale, né? Porque, para mim, o Miguel Reale, ele pega o que já existia, que eram as dimensões, como eu falei, a própria dimensão da norma, a própria dimensão da moral, ou do valor, né? O axiológico, vamos dizer assim, né? Ele pega, e o sociologismo, ele pega essas 3 coisas e, ao invés de fazer como se fazia naquele momento que ele pegou, década de 60, né, a década de 60 é efervescente, né, o que tinha na década de 60? Né? A gente tinha os movimentos, né, o anticoncepcional, o movimento hippie, o destoque, tudo isso. Né? Então, na efervescência, no calor desse contexto, que era diferente do contexto de Kelsen, ele pega as 3 dimensões, o sociologismo, a axiologia, os valores, vamos botar assim, e, vamos dizer assim, o positivismo, e ao invés de colocar um contra o outro, descartando, ele coloca os 3 como complementaridade.
Mas eu não vejo ele como assim, um ineditismo dele. Isso já estava sendo feito por outras pessoas, mas ele tem o mérito, sim, de cunhar isso, e aí por várias outras questões acadêmicas e políticas, ele se torna um ícone, né, nessa perspectiva da tridimensionalidade. E aí ele coloca essa ideia da dialética de implicação, que é diferente da dialética lá do Marx. Porque o Marx, a dialética do Marx, é aquela dialética de oposição. Tese, antítese, né, e síntese. O Miguel Reale, ele traz essa novidade, que é uma... Nem sei se é novidade, que isso é polêmico, mas é uma espécie de dialética implicativa, sei lá. O que significa isso? Que ao invés de a gente ter as três dimensões em contradição, a gente tem as três dimensões, uma implicando na outra. Então a norma é dialética por quê? Porque ela implica no ser humano que vai fazer a norma. Implica por quê? Porque o ser humano é uma sociedade, o sociologismo. Certo? E o sociologismo só faz a norma daquele jeito que é feita a norma por causa dos valores que carregam. Então, por exemplo, num determinado momento vai ter normas que vão condenar quem chuta um cachorro na rua. Por quê? Porque sociologicamente, né, ganha-se um valor o animal cachorro, por exemplo, que em outro contexto histórico não tinha. Compreende? Então o Miguel Reale pega essas três dimensões do valor, que é construído por quem o valor? Pela sociedade, ou seja, o sociologismo, que é, vamos dizer assim, regulamentado por quem? Pela norma. Então ele mostra que há um processo dialético, só que a dialética, nesse caso, uma dimensão implica na outra. Essa é a dialética dele. E aí, nesse ponto, sim, eu dou um mérito grande aí a essa teoria, no sentido, como bem colocou o Jorge, no sentido aqui de uma reflexão teórica do campo do direito. Não sei se ajudei aí. Perfeito. Quer falar mais, Jorge? Não, eu tô aqui só ouvindo que já tô. É um aulão. Então, assim, na verdade, como o Torquato falou, né, a coluna vai versar sobre direito à educação, eu busquei algumas questões assim para poder exatamente aquecer, né, assim, o papo aqui, para a gente poder instigar até as pessoas que vão vir ali a coluna, etc e tal. E uma das coisas que vem chamando muita atenção no campo do direito, já conversei algumas vezes com o Torquato sobre isso, ele fica sempre muito, não digo entusiasmado, mas chama muito a atenção dele, é a questão da incidência da inteligência artificial, não só no campo do direito, mas na vida como um todo. Mas no campo do direito é muito curioso, né? Que é aquela coisa dos resultados do algoritmo nos processos jurídicos. Ninguém contra o algoritmo, ninguém é capaz de... É inquestionável, porque as máquinas conseguem pensar mais rápido e conseguem chegar a um resultado que um ser humano não conseguiria. Qual é a percepção de vocês em relação a essa tendência? Vocês podem falar em sentido geral, mas também especificamente no campo do direito. O que vocês percebem disso, sobre a incidência da inteligência artificial na sociedade e no campo do direito? Inverte agora, Torquato começa, depois Jorge? Posso começar. Essa questão, eu acho que é assim, a grande questão do século, né, cara? A grande questão do século. Não só no campo do direito, temos no campo da medicina também, né? E agora, no campo da educação, com as aulas remotas, né? Como é que vai ser isso, né? Você imagina, nós que tínhamos uma turma, sei lá, de 30, 40... Né, daqui a pouco você tem uma turma aí de 180, daqui a pouco já entende que o que tu está ensinando, fazem um cálculo, pega suas aulas gravadas, fazem um cálculo, fala, não, olha, pelo que ele ensinou, eu vou botar aqui um algoritmo, né, um robô que vai dar, não precisa mais dele, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim, eu acho que é a questão do século, né, que a gente vai ter que discutir. Eu vejo no campo do direito que isso está sendo assim, muito debatido, e é uma situação assim, ainda bastante nova, né? Porque, veja, nos remete a Kelsen, se você parar para pensar, né? Porque, veja, se você tem um algoritmo que supostamente vai aplicar a norma de forma justa, o que seria aplicar a norma de forma justa? Aplicar de forma kelsiana.
Como é que está o ordenamento? O algoritmo vem e fala, olha, se fez isso, é tanto de... No criminal, por exemplo, olha, se fez isso, se está confirmado que fez isso, então é tanto a pena, só cabe esse recurso. Então o advogado só... Não precisa do advogado, né? Se você fosse pensar por essa lógica que é Oceana, utilizando a inteligência artificial, né? No entanto, como bem colocou o Jorge, né? Assim, o direito, ele é outra coisa, né? O direito, ele é vivo, né? O direito, ele é uma dimensão encarnada do ser humano, né? Ali, o direito, ele está implicado ali, nesse caso, né? Dos algoritmos, o direito está implicado ali, emanado ali, por exemplo, de cotidianidade, né? Está implicado, por exemplo, de emoções individuais, né? Você tem um juiz que pode ter brigado com a esposa de manhã, meu amigo, separado da esposa, que esse estado emocional individual, né, dificilmente tu deixa do lado de fora da sala do tribunal, né, cara? Não deixa, porque nós somos humanos, né? Então, eu acho que o algoritmo no direito, para alguns, tem trazido uma perspectiva de sentença perfeita, de defesa perfeita ou de acusação perfeita. Isso eu acho muito perigoso, porque me remete a uma memória de uma espécie de vamos dizer, de um autoritarismo ou de um fascismo tecnológico, entende? Agora, por outro lado, eu e Jorge mesmo lá no escritório, nós estamos aqui, assim, já tem um tempo que ele está começando aqui, assim, juntar dinheiro, avaliar recursos da nossa renda, porque em pandemia o escritório não tem rendido assim, o suficiente para sobrar, então a gente tem que tirar dos nossos orçamentos também, para a gente tentar se enquadrar nesse mundo tecnológico. A gente precisa de uma boa câmera. Agora, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? O que a gente está fazendo aqui é fruto exatamente desse mundo tecnológico, né? Então, assim, eu acho que é irreversível, né, a imposição das novas tecnologias, né? O algoritmo é que eu não sei se ele será capaz, espero que não, de impor um sentido que é oceano, né, de sentença perfeita, de defesa perfeita ou de acusação perfeita, né? Eu acredito que isso não é possível. E isso, para mim, é uma ilusão do capitalismo. Isso aí. Eu vou aproveitar, assim, para, pegando o gancho aí no que o Torquato falou, trazer algumas questões um pouco mais pragmáticas, né, dessa questão do algoritmo, da inteligência artificial. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça há alguns anos, né, como cedido, e eu vi a transição exatamente daquele período do papel, da agenda do juiz escrita, né? O secretário anotava a data da audiência, apagava e remarcava, e ele tinha esse humanamente, né, essa possibilidade ali de fazer a agenda do juiz. Aí depois vem essa automação com os processos eletrônicos, isso ficou um período, ainda está híbrido, né? A gente ainda tem processos físicos tramitando no Tribunal de Justiça, mas quando isso começa, né, primeiro já tira um pouco dessa humanidade que havia de você chegar no cartório e conversar com o secretário do juiz e ele apagar ali por alguma justificativa sua e remarcar, ou o juiz não pôde ir, vamos colocar um outro horário. O sistema ele te emperra um pouco nesse sentido das relações humanas também, porque agora é muito comum você, como advogado, ir no cartório para tirar alguma dúvida, alguma coisa, e a pessoa, o sistema. Então, agora a culpa é do sistema, né? O sistema não deixa nada, o sistema não permite. Então, de uma certa forma, isso trouxe para o cotidiano do advogado, né, alguns entraves. Um outro aspecto que veio com essa questão, não só da inteligência artificial, mas do próprio contexto de utilização de recursos tecnológicos para o direito, foi a exclusão, né? Na perspectiva de direitos humanos, por exemplo, a gente teve aí uma legião de colegas nossos, de advogados, excluídos do sistema
porque eles simplesmente não sabiam lidar com a tecnologia, né? Eu me lembro que, no início, alguns advogados paravam no corredor e choravam, porque eles falavam, como é que eu vou fazer? Eu não sei botar essa petição lá no computador, né? Porque ele é aquele cara que estava acostumado a chegar, despachar com o juiz, conversar com o serventuário, e ele pegava a agenda, anotava, e era aquela relação, como eu falei, mais humanizada, né? Mais próxima. Com essa automação, com esse sistema implementado, esses advogados se veem assim numa completa exclusão, né? E aí a OAB fez toda uma tentativa de resgate, de dar ferramentas para que essas pessoas aprendessem, né, a lidar com essa tecnologia, mas não foi um sucesso, né? Muitos se aposentaram, muitos entraram em depressão, e aí a gente viu esse cenário de exclusão que gerou desigualdade dentro do campo do direito, né? E, assim, se eu fosse te dizer uma coisa positiva, né, que aconteceu, sendo pragmático mesmo, antigamente, não sei se o Heitor está ligado nessa situação, antigamente o advogado recebia as publicações por um recorte de jornal. Existiam escritórios especializados em fazer recorte das publicações do Diário da Justiça para levar para os escritórios de advocacia, porque a gente acompanha as publicações a partir dali. Então, eles recortavam, colavam numa filipeta e levavam para os escritórios. Então, isso é um trabalho assim, artesanal e tal. Hoje, você já tem um recorte digital, né? Isso, para nós da advocacia, trouxe um benefício enorme, porque você já recebe no seu e-mail aquela publicação, e aí sim é uma questão de algoritmo, né? Eles puxam lá pelo seu nome. Só tem um problema que se tiver uma pessoa, eu sou Jorge Antônio Paz Lopes, se tiver um Jorge Antônio Paz, tudo que tiver de Jorge Antônio Paz, ele vai mandar para o meu e-mail, né? Então, ele tem essa limitação, mas assim, do ponto de vista do pragmatismo mesmo, da vida do advogado, isso trouxe um benefício. O aspecto negativo que eu ressaltaria seria esse mesmo da exclusão até de juízes, tá? Porque muitos juízes também não conseguiram ainda se adaptar a essa nova dinâmica de utilização desses recursos tecnológicos. Eu fiz semana passada, até comentei com o Torquato, uma audiência na Justiça Federal, e me mandaram para o e-mail o link da audiência, foi exatamente nesse formato que nós estamos vendo aqui, né, na revista, nessa filmagem, né? E aí a serventuária chamou a atenção, ela falou assim, doutor, o senhor é o primeiro advogado que a gente consegue fazer a audiência nesse formato, que a gente já mandou vários e-mails e os advogados não conseguem. Então, assim, é uma questão também de processo de inclusão. A gente vai ver ainda muita coisa nesse sentido no cenário da advocacia aí. Acho que é isso. Vocês estão falando, só para abrir um parênteses aqui, fugindo um pouco do roteiro senão perde a graça, ficar no roteiro demais perde a graça. Fugindo do roteiro das perguntas, porque vocês estão falando em relação à tecnologia e como vocês também são professores, né? Como a gente tem percebido isso no campo da educação agora com a pandemia, né? Em todos os campos, né? Mas assim, pelo menos nas escolas onde eu trabalho, isso está escancarado em relação a essa dificuldade da tecnologia e como é que realmente os professores acabam entrando em depressão, né? Assim, é quase que é imposto, né, a ser feito, você não tem saída, o camarada tem que fazer isso para poder trabalhar, e realmente é bastante cruel. Eu queria entrar num ponto agora, que é um ponto bem ligado à questão dos direitos humanos, né, até, de certa maneira, bastante delicado, porque trata dessas questões de prisões arbitrárias, né, em relação ao abuso policial, que imagino que são questões que devem, né, a todo momento, devem ser deparados com isso na Comissão de Direitos Humanos. Aconteceu há bem pouco tempo, né, a prisão de um jovem, no caso a nossa revista é sediada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e a gente teve, e por acaso esse acontecimento foi até para o Fantástico, né, que a gente teve a prisão de um jovem que é ligado a uma organização social aqui da cidade, que toca numa orquestra, enfim, um jovem super, super comprometido com esse trabalho cultural, e ele, enfim, ele foi preso de maneira arbitrária e houve um movimento que durou mais ou menos acho que de 5 a uma semana, 5 dias a uma semana, e por felicidade ele foi solto, né, foi reconduzido à situação de liberdade.
E aí eu geralmente não leio, mas eu vou abrir um parêntese para fazer a leitura aqui, que nos chamou a atenção da decisão do juiz, um momento em que ele fala, é o juiz André Luiz, eu não sei se pronuncia Nicolite, acredito eu, Nicolite ou Nicolite, André Luiz Nicolite, que ele fala o seguinte: causa perplexidade como a foto de alguém primário, de bons antecedentes, sem qualquer passagem policial, vai integrar álbuns de fotografia em sede policial como suspeito. Como é que vocês veem essa questão dessas prisões arbitrárias de jovens hegemonicamente negros e negras, pobres da periferia do Brasil, e como é que vocês enxergam a atuação do judiciário em relação a essas questões, a esses casos? Como é que vocês vêm observando esse quadro? Que é um quadro, enfim, que não é só o caso desse menino, né? A gente, inclusive, aqui em Niterói tem outros 2 meninos que continuam presos, que tá rolando uma campanha para que se resolva essa situação, né? Dessa prisão arbitrária. Eu vejo assim, né? Eu entendo que não só essa questão que tu colocou, né? Mas o que está se tornando recorrente, isso sempre existiu, mas nós estamos vivendo agora um contexto político, né, que se aflorou muito, né, a arbitrariedade e essas violências, né? Mas a chave para a gente começar a discutir isso não é nenhuma outra senão o racismo, né? O racismo é a chave fundamental para a gente compreender as prisões arbitrárias, né? A foto de um jovem promissor do campo da cultura, da música, trabalhador, né? Constar, né, num quadro, num álbum de fotografia de suspeito, né? Não tem outra explicação que não se inicie pelo racismo estrutural da nossa história e do nosso país. E aí eu trago aqui essa noção, né, de racismo estrutural de um outro advogado que eu gosto muito, que é Silvio Almeida, que discute isso de uma forma muito profunda, né? No caso em tela que você apresenta do menino de Niterói, eu acompanhei, mas a gente teve também aqui em Maricá, e nós, da Comissão de Direitos Humanos, atuamos, né, fizemos pelo menos o primeiro movimento necessário, né, depois não teve mais desdobramento, porque a própria pessoa, enfim, foi resolvendo da sua forma, né, a coisa teve outro segmento, que foi um caso também que aconteceu aqui, de um professor aqui em Maricá que foi espancado na cidade, né, porque foi confundido com um ladrão, né? E aí, nesse caso, né, nós da Comissão de Direitos Humanos, o doutor Jorge Paz falou para a gente, cara, vamos atuar, vamos lá. E aí quem foi à delegacia foi eu e a doutora Márcia, né? A doutora Márcia é também da Comissão de Igualdade Racial, daqui da OAB de Maricá. Foi eu e ela lá, nós fomos lá e tal, mas você vê sempre uma extrema dificuldade, mesmo a gente sendo Comissão de Direitos Humanos da cidade, advogados com escritórios na cidade, e etc. e tal, você percebe quando você chega numa delegacia para tratar dessas questões, né, como que é tenso, como que o tom ele é áspero, né, espinhoso, né, ameaçador. Isso para nós, advogados da Comissão de Direitos Humanos. Né? Você imagine para um menino desse. Né? E aí a gente tem, como ponto central do racismo estrutural, uma questão que a gente tem discutido muito, inclusive você, Heitor, nós já escrevemos sobre isso, eu e você, né, lá no grupo de pesquisa Alfavela e tudo mais, né, que é a dualidade existente, né, entre a ideia de convivência e conivência das pessoas em territórios em que convivem pessoas
que praticam atos ilícitos e pessoas que não praticam atos ilícitos, mas que têm ali naquele território o seu habitat, a sua residência, né? Então, por exemplo, nós temos 2 pesos e 2 medidas, né? Então, quando você encontra, por exemplo, né, um presidente da República morando num território condomínio, onde tem pessoas que praticaram atos ilícitos ou que praticavam atos ilícitos, por exemplo, segundo consta em investigação, né, o presidente, por exemplo, ele é convivente com essas pessoas. É um cidadão que tem ali sua casa, sua residência e que convive naquele território com outras pessoas, entre as quais podem ter pessoas que praticam atos ilícitos. E nem por isso ele vai constar num álbum de suspeito. Compreende? E a gente vai ter esse menino de Niterói, né, que também reside num território onde tem pessoas que praticam atos ilícitos e pessoas que não praticam atos ilícitos, que são a maioria dos moradores do lugar onde mora esse menino, né? Mas, pelos traços fenotípicos desse menino, né, pele escura, cabelo crespo, ou seja, os traços que o coloca, né, numa identificação social de um menino negro, né, já é considerado por tais traços fenotípicos, né, alguém a ser mantido num álbum de suspeitos de praticantes de atos ilícitos. E aí você veja, o tratamento, então, para esse menino, diferente lá do tratamento que foi dado ao presidente e os demais moradores do condomínio lá, o tratamento para este menino não é um tratamento de um cidadão convivente num território onde possivelmente pode ter pessoas que praticam atos ilícitos. Não. Para esse menino, pelos seus traços fenotípicos, pelo racismo estrutural que sustenta o capitalismo brasileiro, né, para esse menino ele é considerado um convivente com pessoas que possivelmente praticam atos ilícitos. Então, na base desse álbum que o professor Nicolite, o juiz, né, também colocou, que você leu da sentença, né, na base disso está esse racismo estrutural, que para o tratamento é de conivente com uma minoria que possivelmente pratique atos ilícitos e que ele é obrigado a conviver como qualquer cidadão que convive em outros territórios. Afinal, a propriedade privada é livre. Então, você pode ter uma pessoa numa favela que compra um imóvel e ali morar, uma pessoa no condomínio que compra um imóvel e ali morar ou aluga, né? E o fato dele ser um praticante de atos ilícitos, né, não o vincula aos outros moradores, né, para que ele possa implicar nos outros moradores a fotografia dos outros moradores no álbum de suspeito. Mas para esse menino, morador de favela negro, para ele sim, o tratamento é de conivente. Então, na base está essa dualidade, né, entre a conivência e a convivência ser definida pelo racismo estrutural que sustenta o capitalismo brasileiro. Como viu, Jorge? Eu acho isso aí é perfeito, Torquato, assim, você falou tudo, mas tem questões, né, que envolvem, isso é o resultado que a gente vive hoje, a gente está nessa prática social, que é uma coisa que a gente nota. Mas isso aí tem raízes históricas, né? A gente tem aí o próprio juiz Nicolite, hoje ele deu uma entrevista numa mídia, numa grande mídia, e ele, como negro, né, ele falou muito bem sobre a questão e trouxe para a população em geral uma discussão que antes era muito acadêmica, né? Isso que o Torquato está falando, isso que a gente às vezes fala, fica muito do campo da academia. E por conta do próprio acesso, né, às informações pelas mídias, pelos meios de comunicação, as pessoas estão se apropriando mais dessa noção de direitos, né? Então,
quando crescem as estatísticas, por exemplo, de denúncias de casos, né, de injúria racial, por exemplo, e esses casos, é porque as pessoas estão denunciando mais, né? Então, não é que o racismo aumentou, diminuiu, acho que não tem muito esse referencial. A questão é que as pessoas estão conscientes do seu papel, dos seus direitos, né? E aí a gente pensa que isso tem uma raiz lá no processo civilizador que surge na Grécia, né? A sociedade greco-romana, nosso direito, tudo que a gente tem na sociedade brasileira, nessa cultura judaico-cristã enraizada, né? Onde os nossos valores são construídos pela perspectiva da religião, né? E de um modelo de vida, de civilização que segue padrões rígidos eurocêntricos, né? Claro que isso vai resultar na exclusão desse grupo que não pertence a esse modelo civilizatório que a gente adotou para o nosso país. Nós somos colonizados. Então, a gente adota um modelo, esse grupo vem conviver conosco, né? Conosco todos, né? Mas aqui a gente faz uma separação desses grupos, e aqui, por exemplo, no Brasil, eu conto isso para os meus alunos, né? Porque às vezes a gente dando aula, e eu vejo isso, a juventude é um termômetro excelente, né? Para a gente pensar as questões do país. E muitos alunos não percebem a questão do apartheid no Brasil, né? Que os negros estão colocados num lugar diferente dos brancos, e aí, quando você traz essas reflexões, eles começam a ver. Teve uma pesquisa que trouxe uma pessoa visitou, né, shoppings de luxo em Brasília, e durante essa visita ela constatou que não havia negros nem vendendo, nem comprando, nem circulando no shopping de elite, lá em Brasília. Depois ela vai para a periferia de Brasília e constata uma massa, né, de uma população negra. Isso é um apartheid, né? Se você tem espaços dentro da sociedade que não são ocupados, não são frequentados por um determinado grupo, né? E aí tem um recorte aí que é mesmo de racial e tudo, é porque tem algum problema na nossa sociedade. Então, e esse problema vem, como eu falei, de raízes históricas. A gente não tem como aqui elencar todas, mas eu acho que esse processo civilizador que Norbert Elias traz, ele tem um livro excelente que se chama exatamente O Processo Civilizador. Ele traz uma reflexão que dá para a gente pensar exatamente esses modelos de padronização social que a gente criou, né, padroniza o comportamento e tal, e a gente exclui essa população periférica em todos os aspectos, até o aspecto cultural, porque é criminalizado o funk, tudo que vem da cultura negra vai ser criminalizado, e parece que a própria justiça se construiu numa perspectiva de combater o inimigo interno. Isso é uma questão muito nossa também, né? O Estado, através das suas forças, e aí uma das forças mais evidentes é a polícia, obviamente, ele vai ser preparado nas suas bases, na sua formação, para combater o inimigo interno. Esse inimigo é o cidadão brasileiro. Isso é uma coisa louca, né? Você pensar que o Estado arma uma pessoa em formato de guerra, o treinamento é de guerra, para combater os seus iguais, para combater os seus compatriotas, né? Isso é uma coisa realmente muito louca de pensar que a gente tem isso no cenário brasileiro. E aí, claro, os desdobramentos disso vão ser essas questões aí esse fato que a gente acabou de dar como exemplo, e tantos outros que a gente vê que são absurdos, né? Que a gente que trabalha com direitos humanos, a gente sempre recebe, né, e está atento a essas questões, mas a gente fica pensando assim, essas raízes, essas origens que tem que ser alertadas, né? Porque a gente está aqui com um problema, mas esse problema tem uma origem. Então, a gente tem que lutar para trazer para as pessoas essa reflexão de que essas pessoas, né, foram trazidas para cá, para o nosso país, para a América, né? E nós fomos colonizados por um grupo que quis, por domínio de poder, impor um processo civilizador em nós. Então, passou como rolo compressor sobre todas as outras culturas. O índio, o negro, os incas, os maias, que nem existem mais, né? Eles simplesmente dizimaram. Então, assim, em nome de um processo civilizador, volto a dizer, que a gente passou a naturalizar até o tratamento que foi dado à população negra. Na história, na colonização, era coisa, vendido,
né? Isso o próprio Nicolite chamou atenção para isso, né? E isso, hoje, se a gente fala isso para a juventude, o pessoal que está mais novo e tudo, eles pensam assim, não, mas isso aconteceu mesmo, aconteceu, né? Mas isso a gente tem que refletir que quando a gente vê esse comportamento da população, que parece que as pessoas agora, né, nesse cenário político atual, deixaram emergir de dentro de si todo esse processo civilizador preconceituoso que já existia, estava guardadinho, né? Mas agora a gente está vendo aí que essas pessoas estão colocando para fora esse arcabouço aí de preconceito, enfim, são tantas questões, mas a gente precisaria pontuar historicamente cada coisa para refletir com mais precisão, mas é uma questão muito interessante de se discutir. Essa questão especificamente dava uma entrevista inteira, né? Porque ela é bem forte, né? E só para fazer um parênteses, a gente tem, até por curiosidade, né? A gente tem um dos colunistas, né, que vão colaborar com a revista, é o Joko Chemani, que é de Moçambique. Foi um colega que estudou comigo na UF na ocasião do doutorado. Ele é professor, né, universitário em Moçambique, em Maputo, na capital de Moçambique, e muitas das vezes, assim, né, ele aqui, na solidão do estudante que vem de África e veio estudar aqui, muitas vezes saímos, assim, né, para tomar uma cerveja no bar, etc e tal, e eu sempre percebi ele muito receoso, e ele, nessa entrevista, que vai para o ar no dia 29 de setembro, a coluna dele vai vir sempre na terça-feira, última terça-feira do mês. Ele diz na entrevista, dando um spoiler aqui, que que uma das coisas que assustou ele é o fato da pobreza ter cor no Brasil. Quer dizer, é uma coisa que, né, a gente sabe, no Brasil raça é classe, né? Então, realmente é uma situação muito delicada, mas acho que foi importante que foi dito aqui. A gente já vai fechando, né? A gente está com 50 minutos de entrevista. Para a gente poder ir fechando, vamos juntar duas perguntas, quer dizer, duas questões em uma, na verdade. Uma é para vocês falarem um pouquinho cada um da especialidade de vocês, né? Dentro do aí sim, de uma maneira específica no campo do direito. Qual é a especialidade que um e outro navegam, né, no campo do direito, e diz para a gente mais ou menos o que a gente vai ter na coluna de vocês, o que vocês esperam trazer de colaboração na coluna de vocês. Que aí, depois disso, a gente encerra a nossa entrevista. Vamos lá. Para o ímpar aí, que vai começar, porque para empatar o jogo. Eu falo rapidinho. Fala, Jorge. Vai lá, Jorge. Nosso escritório ele atua em duas grandes áreas do direito: direito civil, né? E aí está inserido consumidor, família, né? Contratos, enfim, e o direito trabalhista, né? Basicamente, a gente está nessas duas áreas. Uma pena a gente não estar no direito penal, mas aí eu acho que o direito penal ele requer uma dedicação muito específica, né? Exclusiva. Acho que os penalistas são penalistas. Até porque tem toda essa questão que a gente acabou de discutir, que acaba desaguando lá no direito penal, né? No sistema judiciário brasileiro, e a gente está nessas duas áreas aí que também contribuem bastante para a parte do direito consumidor, também é muito interessante, e o Torquato vai explicar melhor essa pegada aí. Como tanto eu quanto o Jorge, né, a gente também tem essa dimensão de professor, né? Então, o nosso escritório, assim, embora todos nós, quando entra um caso, né, a gente se dedica, todos, então o texto é construído coletivamente, no debate, as pesquisas de jurisprudências, as pesquisas de sustentação, né, de doutrina, então a gente constrói junto, ou seja, a gente pega os casos juntos, né, todos nós, mas nós, talvez pela própria raiz na formação, no campo da educação, a gente no escritório também, a gente tem o que chamamos de uma formação continuada de nós mesmos, para manter o escritório sempre qualificado nos temas quentes dessas duas áreas fundamentalmente. Mas entra também, por exemplo, previdenciária, a gente de vez em quando pega alguma coisa que é de alguma forma, vamos dizer, um link ali com o trabalhista também, mas que também, de alguma forma, dialoga com o civil e tal. Então, nós, no escritório, a gente
tem essa pegada da formação continuada, e nós temos o que chamaríamos de para a formação continuada, para que a gente pudesse otimizar, inclusive, a própria, vamos dizer assim, a própria qualificação do escritório. A gente elegeu assim, as dimensões de formação continuada que cada um, mais ou menos, predominantemente, dá atenção, vamos chamar assim, não que esteja limitado a ela. Então, eu dou atenção, por exemplo, à formação continuada que envolve isso, que envolve trabalhista, consumidor, que envolve, em alguns aspectos, também previdenciário. E o Jorge dá também a atenção numa formação continuada, ou seja, antenado às palestras, aos livros, aos textos, a tudo que sai, né, à questão civil, como ele bem colocou, a questão de inventário, a questão de divórcio, a questão de contratos, né, todas essas questões. Mas o tempo todo a gente está dialogando. Então, na hora de uma audiência, na hora de se debruçar sobre uma defesa, ou mesmo sobre uma petição inicial, né, na qual nós vamos ser os autores da demanda, né, a gente coloca à disposição um do outro essa formação. Então, o que eu estou fazendo de formação continuada, naquele momento passa a ser a formação para o Jorge. E o que o Jorge está fazendo, né, e o nosso outro parceiro lá também, o Emerson, está fazendo na sua formação continuada, ele, naquele momento que a gente está debruçado, ele passa a ensinar. Eu acho que, de alguma forma, está implicado nessa dinâmica Paulo Freire, com certeza. Não tem a dúvida. A gente não conseguiu virar advogado e abandonar Paulo Freire, entendeu? Velhinha brava. É. Então, fala um pouquinho pra gente o que vocês estão pensando em versar na coluna de vocês. Você já falou direito à educação, né? O que vocês pretendem trazer da coluna de vocês aí? Como é que vocês pretendem levar? Fala pra gente aí. Quer começar, Jorge? Acho que a gente vai... eu falo rapidinho e você conclui. Você eu sou teu fã, Torquato. Também, sou do Heitor. A gente estava discutindo exatamente essa questão quando você fez o convite, né? E você falou no começo aí que algumas questões que emergem na sociedade vão ser muito importantes para serem discutidas no campo do direito, né? E a gente pensou exatamente nisso, que a nossa coluna fique à disposição da revista para fazer essas reflexões do que for mais emergente no momento, né? O mais importante para ser discutido, tentar contribuir de uma forma pragmática também para a sociedade, porque também se a gente faz um texto, né, um trabalho muito acadêmico, não atinge a população, então a gente pretende trazer uma ferramenta acessível para refletir sobre as questões contemporâneas aí úteis para a sociedade, para acesso ao direito, né? É uma coisa interessante, assim, também, e aí fazendo o fechamento, mas voltando lá com a questão inicial que você colocou para a gente, né, sobre o nosso encontro no meio do Jorge, né, uma coisa muito interessante, assim, nesse encontro no meio do Jorge, é que Jorge tem um olhar muito para o cotidiano, né, muito para as questões práticas. Embora seja praticamente já um doutor, né, porque está aí no doutorado, já, né, em fases aí de chegar à sua conclusão, né? Mas é um camarada, assim, e também muito estudioso, filosofia do direito e tal, mas é um camarada muito atento ao cotidiano, à prática, né? A vida das pessoas, na questão do direito. Às vezes, por exemplo, né, eu estou fazendo uma parte de uma petição ou de uma defesa, né, aí eu mando para o Jorge, falo, Jorge, dá uma olhada aí, Jorge, vê se eu não estou viajando ou se não estou me equivocando. E às vezes ele traz isso, ele fala, pô, cara, ó, esse termo aqui, cara, tá muito acadêmico, muito não sei o quê. Ou então, ó, tem que ir mais lá, cara, tá? A gente tem que ir mais lá na prática, lá na vida, lá no fato, lá na coisa lá e tal, né? Então, eu acho que essa é uma questão que os leitores vão encontrar, né? A gente está muito atento às questões de ordem prática, né, das pessoas, né, que estão assim, precisando, né, compreender algumas coisas que estão acontecendo no campo do direito e da educação, mas de uma forma que seja compreensível, né, de uma forma que tenha alguma serventia para a pessoa, né,
no sentido da pessoa, né, ali ler a nossa coluna e sair dali, como hoje a entrevista que Jorge estava colocando do Nicolite, você também pegou uma sentença lá do Nicolite, cara, é uma sentença que tem serventia, né, cara? Você olha para aquilo ali, você não está vendo um juridiquês, né? Você está vendo ali um juiz comprometido, né, em informar as pessoas, em ser claro com as pessoas e tal. E aí Jorge tem essa pegada forte, né? Eu também sempre luto também para estar sempre na base e tal. E eu acho que os leitores vão poder esperar da nossa coluna isso, né? Um diálogo muito forte com o cotidiano e com a vida prática. Para provocar vocês, quer dizer, já vou provocar vocês aí para vocês pensarem na coluna de vocês, porque a gente teve, né, um trabalho importante acho que o doutor, se não me engano, acho que é o doutor Redan Gomes e a doutora Sônia Soares. A Sônia é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, se eu não me engano. A Sônia, acho que não sei se de Niterói, fizeram um trabalho importante, né, para reconduzir o Luiz da Grota para a liberdade. E nesse momento o Luiz ele faz parte de uma organização, né, de um projeto cultural chamado Orquestra da Grota, que é conhecido internacionalmente, que é vamos dizer assim, um ponto de cultura, né, faz parte da cultura viva. Em algum momento vocês falaram do direito vivo, e ele faz parte, ele é fazedor de cultura de território na rede Cultura Viva. E nesse momento agora, em Niterói, hoje, inclusive, houve uma reunião com algumas pessoas comprometidas com essa situação, que transbordou, né, a situação do Luiz, porque se encontram nesse momento 3 jovens presos, o Danilo, o Carlos Henrique e o Jefferson, ao que tudo indica, na mesma condição do Luiz, uma prisão arbitrária. E eu posso até tentar pegar algum material e mandar para vocês de repente versarem aí numa primeira coluna, numa coluna mais na frente, sobre essa questão, para ver se a gente colabora, né, ajuda com esses jovens, né? Acho que é importante, a coluna vai ser isso. E obviamente eu já estou até curioso para ver para ler as colunas de vocês. Tá bom? Agradeço. Batemos aqui 1 hora e 2 minutos. Foi realmente, vocês foram disciplinados. Deram uma aula e foram disciplinados, assim que é bom. Que eu acho que a entrevista fica no tamanho legal e acho que vai dar um caldo bacana, tá? A gente ainda vai definir o dia que vai sair a coluna de vocês, mas só relembrando que no dia que sai a primeira coluna, sai junto a entrevista. Tá bom? Agradeço aí, muito obrigado, Torquato, Jorge, sejam bem-vindos. Eu que agradeço. Eu que te agradeço, meu camarada, pelo convite. Seguimos na luta aí. Abraço. Tamo junto. Valeu. Um abração. Tchau.